Muito bom dia. Operação de segunda-feira, dia 28 do 11 de novembro de 2022. Finalzinho de ano. Final do mês de novembro. Dezembro agora entrando começa a diminuir volume de operações, né? Então, semana passada eu fiquei meio fora das operações. E essa semana estamos começando no simulador. Para entrar talvez dezembro ou talvez janeiro lá com conta real. Vamos ver como é que vai ser. Primeira coisa, eu vou ler as regrinhas para que você não se esqueça dessas regras. Todo dia eu vou ler essas regrinhas para quando rever o diário as regras estarem na pauta principal. Vamos lá, regra 1: sempre opere pivô, quer dizer, opere somente pivôs. Não pegar nenhum outro tipo de operação que não seja o pivô. Regra 2: se não tem pullback, não é pivô. Tem que esperar a formação do pullback, de preferência pullback clássico. Nada de gift, porque o gift às vezes engana. Pullback tem que ser as médias, VWAP ou retração de Fibo. Se o pullback não for em nenhuma retração, em nenhuma média móvel, principalmente 8 e 20 ou até VWAP, não é pullback, né? Só no caso de um gift, se ele aparecer, que daí o pullback acaba gerando um stop técnico muito barato. Mas isso casos específicos, né? Regra 4: não operar o stop muito caro. Se o stop é muito caro, ou seja, o pullback demorou muito para ser formado, ou teve uma queda muito grande, uma alta muito grande, por exemplo, isso aqui é uma queda de 50 pontos no dólar. Aí se ele fizer um pullback até aqui, na região da VWAP, onde ele está aqui em cima, já vai gerar um stop muito caro. Então, de preferência, não operar esses stops caros. Não operar divergência no IFR e OBV. Eu tirei o MACD das minhas operações aqui porque ele está sendo meio irrelevante. Às vezes ele dá uma divergênciazinha e eu acho que o IFR, que seria o índice de força relativa, e o OBV, que é o volume na operação, são muito mais importantes para o operacional do que o MACD, né? Então sempre que tiver divergência em um desses dois, não operar. Isso seriam regras, então tem que respeitar essas regras exatamente como elas estão escritas aqui. Por mais que dê uma dor de corno depois, né? Mas se acaso não pegar a operação, mas é melhor do que arriscar de perder. Regra 6: não vender acima da média móvel de 20 o VWAP e não comprar abaixo da 20 o VWAP. É aquela regrinha básica. Se forma, por exemplo, um pivô aqui, ó, e o rompimento é abaixo da 20, não compra, porque a 20 é uma resistência. Se forma um pivôzinho aqui, ó, acima da 20, e o rompimento é em cima dela, não vende, porque ela é um suporte, né? E o mesmo vale para VWAP, que está aqui, escondido. O mesmo vale para VWAP, né? Regra número 7: não operar em consolidação. O grande problema aqui é que até a consolidação se formar, acaba que gera alguns stops. Então tem que ficar atento às consolidações, principalmente verificando suportes e resistências do dia anterior. Às vezes ele chega nessa região, por exemplo, de alta do dia anterior e para. Nesse fundo do dia anterior e para. Isso gera o quê? Uma pequena consolidaçãozinha. Se vê que isso acontece, evitar de operar. Usa as médias também para verificar se o preço está flat, né? O mercado está flat. Aí a regra número 8, que é mais uma recomendação: cuidar com os dias de gap muito grande na abertura. Por exemplo, o dia fechou aqui ontem e abre muito aqui embaixo. Ele vai ter que fechar esse gap, geralmente fecha o gap. Mas pode ser que a média venha no gap em vez do preço vir lá. Não. A média vem no preço ao invés do preço vir na média. Esse gap vai ser fechado, mas com a média ainda no preço. Então é complicado operar. E cuidado com dias de notícia em calendário econômico. Isso é simples, né? Vai sair uma notícia de forte impacto, evitar de operar. Se aparecer um pivô antes da notícia, aí opera porque está dentro do setup. Se não aparecer o pivô, evita, que é perigoso. E é isso. Estamos vendo aqui o mercado derretendo. As regrinhas estão aqui. Mercado derretendo, buscando, vai vir buscar aqui a 200 com certeza. Vamos ver se vai aparecer um pivôzinho aqui. Pode ser que apareça um pivô rompendo essa 200, né? Ó, o índice até abriu aqui em gap forte, aí já fechou o gap. Fechou o gap, pode ser uma continuidade dessa alta, ou pode ser que agora ele fique flat. Se ficar flat aqui, aqui também vai ficar flat na 200. Só aguardar o pivô para operar. Já está aparecendo a formação do primeiro pivôzinho aqui. Tendência de queda forte, voltou a fazer um pullback aqui, mas
dentro das minhas regras, eu acho que não tem pullback ainda. Acho não tem pullback ainda, porque não pegou média móvel, não pegou VWAP, não pegou retração de FIBO, que a primeira seria aqui, 31.8, 38.2. Aí então, se ele vier a romper aqui, ou se violar aqui, não dá entrada não. Vamos ver aqui, IFR está dando venda, o OBV também, né, para baixo depois dessa queda. Mas ainda não dá entrada porque não pegou, não fez um pullback nas médias aqui. E assim como diz a regra 3, regra 3 diz que o pullback é nas médias ou VWAP, ou retração de FIBO. E mais importante que isso, né? Também tem uma média de 200 aqui embaixo que pode ser um suporte bem fodido. Vamos até dar uma buscada para trás aqui. Para trás. Ó, é aqui, ó, na região dos 375. É isso aí, ó, 375. É mais ou menos aqui, né? Essa 200 está nessa região aqui, ó. Tem mais para trás? Tem um suporte fortíssimo aqui, que é 200. Está acontecendo a formação de um pivô de consolidação. Ainda não tem toque na média, mas provavelmente é a 8 que vai vir empurrar o preço para baixo aqui. Pode ser que ele venha empurrar o preço e romper aqui. Ainda está dando venda no OBV e no IFR, mas o pullback ainda não tocou média, né? Pode ser que venha romper aqui, ó, e é muito perigoso porque ele pode romper e segurar nas 200. Então, enquanto não tocar média e não der um volume forte aqui depois do toque na média, que vai ser quase certeza que vai ser a 20, que ó, inclusive ela está numa região de retração de um FIBO diário. Então, enquanto isso não ocorrer, não dá operação. Ainda não houve toque na 8, mas ela está, digamos que com a proximidade nos preços aqui, ela está empurrando para baixo. Está formando uma pequena consolidaçãozinha aqui que pode ser uma bandeira. Olha só, a bandeirinha aqui. Aí seria o rompimento aqui. Deixa eu até traçar uma pequena linha aqui. Seria uma bandeirinha aqui assim, ó. Olha só. Seria uma bandeirinha aqui. Interessante, formando até um triângulo. Eu não opero figura, né, mas é mais a título de conhecimento. Um triângulozinho, pode vir buscar aqui a 8, romper para baixo aqui, descer e tchau. Ainda assim eu não vou operar. Por quê? Porque tem uma 200 aqui, 200 é muito perigosa. Muito bem, olha só, tem um pivô forte aqui de consolidação maior. E ao mesmo tempo tem um pivô de alta aqui, ó, bem curtinho. Mas esse pivô de alta curtinho foge de uma das regras, né? Que é não operar comprado abaixo da 20. Então não dá operação subindo. Só se ele vier romper aqui, voltar a fazer pullback e o rompimento ficar acima da 20. Aí dá uma operação ao contrário aqui já, né? Seria para cima, comprado. Ou ainda pode ser a confirmação do pivô para baixo. Estou acompanhando a DXY, geralmente anda ao contrário do dólar VRL. Só que ele está em uma consolidação forte, então tem que esperar ele sair da consolidação para ver o que vai acontecer. Pode ser que a consolidação do DXY seja essa aqui, não sei, né? Então eu tenho que aprender isso aí. Olha só que bonitinho, veio tocar 20. Pode vir descer? A entrada seria aqui, né? Ou pode vir fazer pullback nessa região. Se o rompimento for acima da 20, entramos comprado. Olha que interessante. Um pivôzinho formando aqui na alta.
talvez até um pivô clássico aqui de baixa, né? Olha só, esse pivô clássico de baixa está aparecendo melhor nos 15 minutos. Olha só. Com o pullback na 8 nos 15 minutos. E pullback na 20 nos 5 minutos. Aí rompeu aqui, ó, vai dar uma entrada para baixo. E nos 15 minutos, a 200 está um pouquinho mais longe, né? Dá bem certinho meu alvo diário. E um stop razoavelmente... Na verdade o stop é meio carinho. Olha aí. Agora a abertura do mercado à vista vai dar um pouco de volatilidade aqui no mercado brasileiro, no índice. Então vamos ficar só de butuca por enquanto. Pullback se formando na região de 61,8 de retração desta perna de alta. Mas já não vai confirmar não, porque já passou da linha de pullback aqui. O máximo do pullback seria aqui, né? Aceitável. Se ela fechar para baixo e continuar descendo, aí aquele pivôzão maior lá, que está bem caracterizado aqui nos 15 minutos. Olha, está bem nítido aqui. Dá um trade pelos 15 minutos, né? Esperar fechar um volume grandão aqui, ó. Se fechar um volume grande aqui, nesse rompimento, dá para entrar aqui. Deixa eu ver quanto que fica o stop. O stop tá meio carinho, né? Eu acho melhor não. Não. Vamos esperar um próximo pivô. Tá meio caro esse stop. Meio não, tá caro. Muito acima do meu trade diário e o rompimento muito próximo da 200. Esperar romper 200. Já começou a dar um volume bem legal aqui, ó, nesta descidinha. O índice ainda não saiu do lugar. Ainda não abriu o mercado à vista. Pode dar uma compra aqui. Agora tá quase fechando a compra aqui. Mas como esse stop é muito caro, não vou entrar nessa compra. Stop caro e média de 200 bem abaixo da venda aqui. Logo no rompimento do pivô. Acabei de realizar a venda a mercado. Fez um volume grande, rompendo, violando a 200 e violando o meu pivô. O stop técnico é aqui em cima, nos 5.400. 5.400 redondo. 5.400 é o stop técnico. A violação aqui tá querendo me foder. Complicado, né? Fez a violação da 200 e eu entrei logo abaixo da 200. O problema é que já voltou tudo. Mas o índice está abrindo, o índice está subindo aqui. Ele já rompeu inclusive o topo aqui, ó. E tá formando a porra do martelo aqui. Pode ser que essa minha operação tenha sido errada. Por quê? Tá dentro do meu setup. Só quebrei uma regra que é do stop. Muito caro. E aqui não tá dentro da regra, mas essa média de 200 formando uma resistência, um suporte logo abaixo do rompimento, complica um pouco a situação. Mas os outros indicadores está tudo certinho. Eu fiz a entrada aqui atrasada, porque fez um rompimento e desceu muito rápido. Já está começando a abrir o mercado à vista no o Ibov aqui, ó. Já abriu com uma quedinha. Gapzinho, né? Que é uma quedinha aqui. O setup está correto. Os indicadores estão corretos. Os indicadores auxiliares de divergência ou confluência. O pullback está correto na média de 20. A violação está dentro do setup, que pode ser violação ou rompimento, mas com volume, né? Deu volume.
Mas o único problema é que tinha uma média móvel de 20 logo abaixo da minha entrada aqui. Minha entrada vendida com uma 200 bem aqui. E o stop também está muito caro. Esses dois itens deveriam ter sido analisados. E eu não deveria ter entrado e aguardado formar um outro pivôzinho aqui, uma trick entry. Agora eu vou ter que aceitar o stop lá em cima se vier. Ou até aumentar a mão aqui se ele fechar para baixo aqui, fazendo um outro novo pullback. Não, aumentar a mão não. Se precipitou, né? Eu acabei não entrando no rompimento, aí deu dor de corno e entrei atrasado. Isso não pode acontecer. Isso, violei principalmente a regra 4, que é o stop muito caro. Agora temos a formação de um novo pivôzinho de alta aqui, depois de fazer um fundo na média de 200 e formando um pullbackzinho de gift logo na região da 8 e da retração de fibra de 38.2, com rompimento aqui logo acima da 20. Quer dizer, ainda não sei se é rompimento que o candle não fechou, mas se ele fechar baixo é violação. Vamos ver, falta 4 segundos. Isso aí foi violação. Violação acima da 20, o que dá a entrada. Só que como eu já estou operando esse pivô devido à minha precipitação, daria ter entrado nos 15 talvez, né? Mas a média de 200 segurou forte, então poderia ter dado uma entradinha aqui nessa violação porque fez volume, ó. Fez volume. Não, teria que dar entrada no próximo. Ele fez volume, mas ficou abaixo da 20. Tinha que esperar ele fechar acima da 20. Então teria que ser esse próximo candle a minha entrada. Então a entrada seria aqui. Mas como eu ainda estou numa operação anterior, tem que esperar. Esperar ver se vai me estopar. Na verdade, agora eu estou só esperando o stop, porque já entrei na operação vendida lá embaixo. Dando uma analisada de um outro ângulo aqui, desconsiderando esta sombra que tocou a 200 e esta pequena sombra aqui de cima que rompeu a VWAP, olha só, nós temos aqui uma pequena consolidação, olha isso. E olha só quanto demora para aparecer uma consolidação assim de verdade. Ele teve um pequeno rompimento aqui, uma violação, né, aqui, uma violação aqui, para daí você perceber que realmente tem uma consolidação, né? Deixa eu traçar esse caixote. Olha só que interessante. Vou mudar para 2 pixels. Olha isso aqui, ó. Uma consolidação aqui dentro. Seria um pivô de consolidação, violou e segurou. Se eu não tivesse operado devido à força do suporte da média móvel de 200, eu teria percebido essa consolidação, não teria operado. Talvez ela forme um pivô aqui para romper essa consolidação e subir. Buscar mais abertura do dia, né, que foi lá em cima. Mas enquanto fica dentro desse caixote, dessa região, dessa zona aqui de consolidação, não daria operação. Então me precipitei. E o que me faria não ter operado aqui era respeitar as regras. Porque essa operação foi uma violação da regra 4. Se eu não tivesse violado a regra 4, eu não teria operado. Se eu não tivesse operado, teria feito correto. Não estaria lá com 14 pontos para trás. E fazer o que, né? Será que é um possível rompimento, pivô de rompimento dessa consolidação aqui se formando? Ele ainda está dentro das retrações de Fibonacci que dão entrada ainda, né? Que são a formação de um pivô nas retrações ali. Inclusive a 200 pode segurar aqui embaixo, no fundo do caixote. Pode ser um pivô de rompimento desse caixote para pegar uma subida. Mas aí a entrada mais correta seria no rompimento desse topo aqui. E aí vai ser um stop aqui e logo em seguida já uma entrada. Então eu posso posicionar nesse stop uma compra de 2 contratos, estopando essa minha entrada vendida e iniciando uma nova entrada aqui comprada. Voltou a romper aqui o fundo onde foi a entrada do pivô maior lá.
Ainda está dentro daquela consolidação. Inclusive essa consolidação está dentro de uma trap zone, uma armadilha, zona de armadilha, entre a 20 e a 200. E a 200 continua sendo um suporte. Ainda não rompeu. Se romper, pode buscar os alvos de projeção desse caixote, dessa consolidação. E a 20 está funcionando bem aqui como uma resistência para empurrar o preço para baixo. Depois de quase a manhã toda em consolidação, acabou saindo um pouquinho, escapando aqui da zona de consolidação, bem naquele topinho onde era o meu stop. Me estopou, né? Stop técnico. E realmente a 200 segurou forte. Não era para ter acontecido isso se eu tivesse operado dentro das minhas regras. A regra número 4, não opere stops muito caros. E o stop aqui era caríssimo, né? Dava 21 pontos se eu tivesse entrado correto, tivesse feito a entrada correta. E deu 26 porque eu entrei atrasado quando tocou a 200. Não tem sentido, uma operação bem errada. Por hoje vai ser isso mesmo.